PlayStation 1000 Grau, onde o cachista chora e o Phil não vê. Fala galera, você está na PlayStation 1000 Grau, é um prazer tê-los aqui novamente, Lorde vos fala. Então para você que não sabe, no meu vídeo anterior aqui no canal, aqui de notícias, eu falei a respeito do Xbox One X, com previsão de saída para 2020. Eu opinei naquele vídeo o que eu acho que seria uma grande enganação para os nossos amigos aí do lado verde, que cegamente defendem a qualquer coisa que a Microsoft faça, ainda que seja nitidamente algo totalmente contrário ao que realmente deveria ser. E não que eu esteja ditando regras, mas hoje eu vou apresentar argumentos um pouco mais sólidos do porquê eu acredito que essa história de fim de gerações não passa de uma desculpa apenas para que as empresas comecem a vender consoles como se fossem smartphones. O meu primeiro argumento com relação a isso é com relação à desculpa esfarrapada que os nossos amiguinhos aí estão inventando, né? Tentando usar o PlayStation 5 como base para tentar sustentar o argumento de que sim, um sucessor tão repentino assim do Xbox One X é a coisa mais natural do mundo. Então primeiro eu quero que você entenda que eu sei muito bem que o sucessor de um console, ele não começa a ser desenvolvido um ano antes de ser lançado, e sim um bom tempo antes. Porém, a questão de geração não quer dizer o tempo de desenvolvimento, e sim o que o console vai trazer de novo e exclusivo para ele mesmo. O desenvolvimento de um console requer recursos e principalmente tempo para que ele possa ser devidamente estudado. Esse mesmo tempo e dinheiro que é realocado para essa pesquisa de desenvolvimento de hardware pode atrapalhar o mesmo tempo e dinheiro que é utilizado para o desenvolvimento de softwares e jogos que serão utilizados nesse mesmo console. Ou seja, se nós começarmos a ter consoles novos e upgrades de 2 em 2 anos, como é o que vem sendo especulado aqui na internet, isso significa que nós estaremos correndo um grande risco de deixarmos de ver os lançamentos que nós vemos hoje em dia de grande qualidade por parte de ambas as empresas, tanto a Sony como a Microsoft. Sim, até porque apesar da Microsoft estar pisando muito na bola com a qualidade de seus jogos, alguns ainda se salvam. Nós temos como por exemplo, o próprio Sunset Overdrive. Nós temos também o Forza Horizon 3, que são jogos excelentes e inquestionáveis. Portanto, a minha primeira opinião é que esse tempo e dinheiro devem ser alocados com prioridade para jogos, e é exatamente por isso que eu acredito sim em gerações. A minha segunda opinião, ela abrange os jogos que são feitos pelas produtoras, que acabam saindo tanto para uma geração anterior quanto para uma geração próxima. E como vocês sabem, esses jogos são intitulados de cross-gen. Um jogo, quando ele é lançado com portabilidade para ambos os consoles, tanto de geração passada quanto futura, não tira total proveito do hardware de um console novo. Portanto, esse é mais um perigo de nós termos um ciclo tão curto de apenas 2, 3 anos de geração, por assim dizer, porque isso com certeza vai afetar não apenas o desenvolvimento e investimento nos games, como com certeza vai sim atrapalhar o aproveitamento adequado de um console novo que possa vir a sair. E por fim, muitos cachistas ficaram enchendo o saco no vídeo anterior tentando justificar esse tipo de fracasso usando o PlayStation 5 como argumento. Mas meu querido, entenda o seguinte, o PlayStation 5 está vindo após um ciclo de quase 6, 7 anos de geração previsto para 2019 ou 2020. Portanto, ele está perfeitamente dentro desse ciclo. E como a própria Sony já deixou claro, o Mark Cerny, que é o próprio arquiteto do PlayStation 4, eles acreditam em gerações. Então, qual seria a diferença de um PlayStation 5 para o sucessor do Xbox One X? É aí que está o ponto. O PlayStation 5, sendo um console de nova geração, vai ter seus próprios jogos desenvolvidos. Isso significa exclusivos e, obviamente, jogos que rodarão nele futuramente e já não mais rodarão no PlayStation 4, como acontece com todos os consoles de geração passada. O que não acontece no caso do Xbox, cuja Microsoft está planejando fazer sempre revisões e revisões desse mesmo console.
Você está entendendo qual que é a diferença? Isso significa que se hoje o problema de qualidade de jogos já é grande no próprio setor da Microsoft, o que dirá se eles começarem a focar ainda mais em hardwares e tirar o tempo e dinheiro que deveriam ser investidos em jogos de qualidade em um console que vai sair de 2 em 2 anos como se fosse um smartphone? Essa é obviamente a minha opinião. Porém, eu gostaria de ressaltar, antes que você, cachista burro, queira dizer que a Microsoft é rica e que a Microsoft ela não precisa se preocupar com dinheiro, entenda que uma empresa ela não é focada apenas em um ramo, não é focada em apenas um setor. O Xbox é apenas parte do que representa a Microsoft em mercado. Portanto, entenda que a divisão do Xbox tem seus recursos próprios. E se essa divisão for mal das pernas, você pode ter certeza que ela vai sofrer consequências, assim como o próprio Windows Phone já sofreu consequências. Então, galera, essa era a minha opinião com relação ao assunto e eu espero que tenha deixado muito claro aqui o porquê que existe essa diferença entre o PlayStation 5 e o sucessor do Xbox One X. Agora, se mesmo depois desse vídeo você continuar insistindo, eu sinto muito, mas às vezes não é a lógica que vai funcionar nessa sua cabeça de miolo mole. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E lembrando, esse vídeo não é uma resposta ao que outros youtubers aí respeitáveis como o Tio Louco dizem em suas próprias opiniões. Essa é uma resposta direta apenas aos fanboys cachistas que ficam aqui enchendo o saco. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.